eu sou Henrique Costa, bem-vindos ao curso de CPA 10. Durante o nosso curso, nós vamos apresentar todos os 7 capítulos da prova de forma detalhada. Agora eu vou passar para vocês os principais conceitos que vão garantir pelo menos 20% de acerto. A prova tem 50 questões, você vai precisar acertar 35 delas para ser aprovado. Cada questão tem 4 alternativas, 2 você vai eliminar facilmente. Atenção aos principais conceitos da prova. Sistema financeiro, atenção com a diferença entre o Conselho Monetário Nacional, órgão diretivo, Banco Central e CVM, que são órgãos executivos, executam e fiscalizam o sistema financeiro. Atenção também às taxas de referência, taxa Selic, a referência máxima da economia, taxa DI, taxa de juros pago em empréstimos entre bancos, e o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores. Na parte de economia, muita atenção para diferenciar mercado primário, onde você negocia títulos e valores imobiliários diretamente com o emissor, com a empresa que está vendendo os títulos. E o mercado secundário, onde está a Bolsa de Valores, que é um mercado de revenda de títulos entre investidores. No capítulo de ética, o principal é saber o suitability. Você tem que analisar o perfil do investidor, se é conservador, moderado ou agressivo, analisar o objetivo de investimento dele, se é de curto, médio ou longo prazo, e a situação financeira dele, se ele tem uma boa capacidade de investimento ou uma capacidade de investimento mais baixa. O capítulo de princípios de investimento vai abordar risco de crédito, liquidez e mercado. Investimento se explica pelo risco. É muito importante entender os riscos do investimento que o cliente está fazendo. O capítulo de produtos financeiros vai tratar das aplicações que você pode fazer direto no mercado, títulos públicos federais, títulos bancários ou títulos privados. E aí o capítulo de fundo de investimento, o capítulo mais importante dessa prova. Você vai ter de 12 a 17 questões desse capítulo para responder. Muita atenção que o fundo de investimento é apenas um intermediário entre o investidor e o mercado de investimentos, e muita atenção com os 3 principais fundos que caem na prova: renda fixa simples, fundo indexado DI e o fundo de ações. Os 2 primeiros são muito conservadores e o terceiro mais arrojado. A prova vai terminar com previdência. Normalmente 3 questões de previdência que vão pedir para você identificar a diferença entre o PGBL com P de pato e o VGBL com V de vida, e na tributação entre a tabela progressiva e a tabela regressiva. É uma prova sobre investimentos. Vem comigo agora conhecer um pouco mais sobre as aplicações financeiras que são possíveis fazer dentro do mercado de investimentos. Pessoal, aplicar no mercado financeiro tem 2 alternativas. Ou você aplica na renda fixa, ou você aplica na renda variável. O problema é que o nome renda fixa e renda variável não explica direito o que você está fazendo. Vamos começar primeiro entendendo a renda fixa. As aplicações de renda fixa são empréstimos. Empréstimos que você vai fazer para alguém. Então, sempre que você aplicar na renda fixa, você estará emprestando dinheiro para alguém. E quando se empresta dinheiro, qual é o grande problema? Tomar um calote. É o que a gente chama de risco de crédito. Logo, as operações de renda fixa têm um risco de crédito que precisa ser analisado. No mercado financeiro, você pode emprestar dinheiro para o governo, que é o melhor pagador, com o menor risco de crédito possível. É o que a gente chama de risco soberano. Você pode emprestar dinheiro para os bancos, que são excelentes pagadores, porque eles controlam o dinheiro de praticamente toda a economia. Você pode emprestar dinheiro para as empresas, e aí você já vai começar a correr um risco de crédito um pouco mais elevado. E você pode também emprestar dinheiro para as pessoas físicas, que é onde você vai ter o maior risco de crédito de todos. Quando se empresta dinheiro para alguém, já que você vai correr o risco de crédito, você espera receber juros. E esses juros podem ser recebidos de 2 formas. Ou são taxas pré-fixadas ou taxas pós-fixadas. As taxas pré-fixadas são aquelas mais simples de todas. Por exemplo, emprestei um dinheiro a 10% ao ano. Empresto R$1.000 hoje e daqui a um ano recebo R$1.100. 10% ao ano. Já as taxas pós-fixadas são aquelas que eu vou combinar a taxa de juros só lá no vencimento, de acordo com alguma referência, com algum benchmark. Por exemplo, eu empresto R$1.000 hoje e combino de receber daqui a um ano os mesmos R$1.000 corrigidos pela taxa DI. Se a taxa DI for de 10%, eu recebo 1.100. Se a taxa DI for de 20%, eu recebo 1.200. Se ela for de 5%, eu recebo 1.050. Aparentemente, a taxa pré-fixada parece ser mais segura do que a taxa pós-fixada. Só que não é.
A taxa pré-fixada te garante um valor para se receber apenas lá no vencimento. Aí vamos supor que eu emprestei a 10% ao ano e a inflação nesse ano foi 15%. Eu vou perder dinheiro, eu vou ficar mais pobre. A minha taxa de juros foi menor do que a inflação. Aí surge o primeiro risco de mercado da renda fixa, a inflação. O segundo problema que você pode ter nas aplicações pré-fixadas é com uma elevação da taxa de juros. Se eu emprestei a 10% ao ano e agora o mercado quer 20% ao ano, na hora de eu resgatar a minha aplicação antecipadamente, eu vou ter que dar um desconto, porque eu tenho um negócio ruim na mão. Eu ganho apenas 10 e o mercado ganha 20. Um negócio ruim na mão sempre tem que ser vendido com desconto. Daí que a gente diz que quando o juro sobe, o valor do pré-fixado cai. A única certeza no pré-fixado é quanto você vai receber no vencimento, mas ninguém garante que isso vai ser um bom negócio lá no futuro. Ah, Henrique, eu espero o vencimento. Você espera o vencimento, no exemplo que eu dei, de 1 ano, você espera 1 ano. E se o vencimento desse título fosse de 30 anos? Será que você pode esperar 30 anos? Muita coisa pode acontecer durante esses 30 anos que faça com que você tenha que resgatar o título antes do vencimento. Já no pós-fixado, não temos esse problema. Por quê? Porque como você combinou uma taxa de mercado, você sempre vai estar recebendo um rendimento equivalente ao que o mercado está recebendo. Isso faz com que o risco de mercado dessa aplicação de renda fixa pós-fixada seja muito baixo, é o que a gente chama mitigar o risco, ele é quase zero. Portanto, resumindo a renda fixa, uma operação de empréstimo, onde eu tenho que prestar atenção no risco de crédito, posso emprestar dinheiro para o governo, para o banco, para uma empresa ou para uma pessoa física e ainda posso ter risco de mercado nas aplicações pré-fixadas se o juro subir ou se a inflação subir. Agora que já entendemos a renda fixa, vamos ver então o que é a renda variável. Se na renda fixa o seu rendimento varia, o que então é a renda variável? A renda variável é uma aplicação onde você vai se tornar dono de alguma coisa. Do quê? No mercado financeiro, você pode se tornar dono de uma empresa, comprando ações, dono de um imóvel, aplicando em CRIs ou em fundos imobiliários, dono de contratos, nos contratos de derivativos, ou dono de uma commodity nas operações da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Quando você se torna dono de alguma coisa, uma das suas expectativas é ter ganho de capital. Imagina, eu virei dono de uma commodity, de um boi pequeno, magro, e eu vou vender ele grande e gordo. O que eu vou ter de ganho de capital? Esta engorda do boi. Quando eu apliquei num imóvel, qual é a minha ideia? Comprar o imóvel por 200, 300 mil e vender ele por 350 mil. Ganhei 50 mil ganho de capital. O problema nesse exemplo, por exemplo, que eu dei do imóvel ou do boi, é eu achar o comprador. Porque se eu comprei um imóvel por 300 mil do construtor e agora eu quero vender esse imóvel por 350 mil, não adianta procurar o construtor. Ele não vai comprar de volta o imóvel. Eu vou ter que achar um outro comprador. O problema é eu achar esse comprador. Pode levar muito tempo. É o que a gente chama de risco de liquidez. Eu não consigo sair da minha aplicação rapidamente. Os imóveis têm elevado risco de liquidez. A mesma coisa vale quando eu compro ações de uma empresa. Quando eu compro ações de uma empresa, na hora que eu quiser sair dessa aplicação, eu vou ter que achar um comprador para as minhas ações. E aí entra a Bolsa de Valores. Ela me facilita, me ajuda a achar esses compradores. Diminui o risco de liquidez, mas ele nunca vai deixar de existir. Na renda variável, você ainda tem outra chance de ter ganhos. Além do ganho de capital, você pode ter o lucro da sua operação, o rendimento da sua operação. Por exemplo, se eu comprei um imóvel para investimento, eu posso alugar esse imóvel. Qual é o meu lucro com isso? Os aluguéis. Quando eu aplico numa empresa, eu espero que a empresa venda os seus produtos e com isso tenha lucro. O problema desses rendimentos é que ninguém sabe quanto vai ser. Qual vai ser o lucro de uma determinada empresa no ano que vem? Por quanto eu vou conseguir alugar o meu imóvel?
Ninguém sabe, depende do mercado. Então as aplicações de renda variável, além de ter um risco de liquidez, elas têm um risco de mercado e um risco de mercado muito mais elevado do que lá na renda fixa. Esse risco de mercado na renda variável pode vir de aumento de custos, aumento de impostos, problemas de mercado como crises, variações cambiais, qualquer coisa pode interferir no resultado de uma empresa ou no aluguel do seu imóvel. Portanto, resumindo as operações de renda variável, quando se aplica na renda variável, você se tornou dono de quê? De uma empresa, via ações, de um imóvel, via fundo imobiliário, de um contrato, via derivativo, ou de uma commodity, via Bolsa de Mercadorias e Futuros. Ser dono de alguma coisa permite que o investidor tenha ganho de capital, só que para ter ganho de capital tem que correr risco de liquidez, ou seja, ter dificuldade de achar um comprador. E pode ter rendimentos que vêm dos lucros da sua operação, dos lucros da empresa, do imóvel. Esse lucro depende do mercado, então tem alto risco de mercado. Pessoal, esse é o resumo sobre os investimentos no mercado financeiro. Ficou claro? Agora a gente vai detalhar todos esses investimentos ao longo do nosso curso. Bem-vindos novamente ao curso do CPA 10.